Começo de Conversa, ao longo do ano, nos trouxe histórias inspiradoras e conversas enriquecedoras. Hoje, em clima de retrospectiva, vamos relembrar alguns dos melhores momentos que marcaram o programa ao longo deste ano. O Começo de Conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região. Produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e transmitido pelas TV Sistec e Supercanal TV. Você também pode assisti-lo através das mídias sociais. Os jornalistas da UNEC TV selecionaram alguns dos melhores momentos das entrevistas do ano. E nós vamos começar com a seleção do nosso jornalista Léo Baião. A entrevista teve a participação de 3 coveiros que moram e trabalham em Caratinga, um dos programas mais assistidos de 2023. São eles João Batista da Silva, o Vagalume, Silvio Pereira da Silva e Marcelo Geraldo Alves. Todos falaram dos desafios e curiosidades enfrentados na profissão. No trecho que será reapresentado, Vagalume, que desenvolve a atividade há 37 anos, conta como ingressou na profissão. Vamos ver. Me colocaram no serviço lá, mexendo com a rua lá, sabe, capinando rua e tal. E faltou o coveiro lá. Faltou esse coveiro e eu... Chegou o nosso encarregado na época, não sei se o senhor lembra, o falecido Janjão. Mas... Então o Janjão chegou em mim e falou comigo, ó, tô precisando de você ir pra... Você ajudar o outro coveiro a abrir umas covas ali. Eu falei, seu Janjão, vou mexer com isso aí não. Falei, não, eu entrei aqui para mexer com capinar a rua, sabe? Assinar aquelas rolinhas com aquelas enxadinhas. Aí, não, rapaz, não preciso de você. Na época eu estava com 24 anos. Aí, não preciso de você lá. Aí eu falei, senhor, eu vou lá, mas não é mesmo reparado, não. Inclusive, na época eu tinha um medo de defunto que, sabe? Você tinha medo? Nem mais na conta. Na época, rapaz, morria pessoa, eu estava com uns 15, 16, 17 anos, morria às vezes uma pessoa na minha rua, e na época eles colocavam um pano. Era assim mesmo? Essa da pessoa, né? Para tampar. Enquanto não chegasse uma pessoa que destampasse aqui, eu não chegava, mas nem de jeito nenhum. Não. E não esperava de hoje, né, eu trabalhar esse tempo todo, 37. Mas aí, então, ele me chamou, falou, você vai ajudar ele a abrir uma cova ali, porque o coveiro faltou e tem 2 enterros para as 4 horas. Não tem nenhuma cova lá. Eu falei, senhor, eu vou lá, mas vai lá. E fui. Aí eu, novo para danar, e fui o outro, o senhor já era velho e tal. Fui, cheguei lá, rapaz, ele falou, você vai abrir essa cova. E era para abrir mesmo, o chão não tá lá. E aquilo é que não escavava. Foi picareta? Com pá e tudo, enxada valeira e tudo. Aí eu tinha o bambu com uns 30 minutos, eu abri a cova. E abre com qual o tamanho da cova que você quer? Ela é 2 metros. 2? Por 1,5 de fundura. 1,5? De fundura. 1,5. Entendeu? Mas essas covas já tinha enterrado pessoas nela. Entendi. Várias pessoas. Então a terra já está mais fácil para tirar também. Quando eu cheguei no que estava embaixo, meu filho. Entendi. Nossa, pulei para fora e falei com esse... Porque você encontrou restos mortais de outro lá. Eu falei, tô indo embora, isso não dá para mim. Ele falou, não, vem cá, rapaz, fica aqui. Nossa, você abriu a cova rápido demais e tal. Eu desci, cheguei lá embaixo, tô esperando. Aí o senhor Janjão chegou, falou comigo assim, falou, e como é que você abriu a cova? Eu falei, abriu, só não tirei o que estava ali embaixo. Não. Aí o homem chegou, que era o coveiro mais antigo, chegou e falou, esse menino, eu preciso dele aqui. A jornalista Angélica Alves destacou a participação de Amélia Maria Gomes, na qual a protetora de animais aborda o tema do abandono de animais. A quantidade de animais na rua que você fala não é uma questão também de saúde pública, quer dizer? Sim, zoonoses. Zoonoses, porque as pessoas, não adianta, a nossa zona rural é imensa. A zona rural também tem, nós estamos falando de cidade, mas a zona rural também tem animal abandonado. Abandonado, e o tanto que eles trazem. Dia de feira no sábado, o tanto de animal doente que a gente pegou ali, jogado fora, animal idoso. Eles vêm de madrugada. Eles trazem e largam o animal ali. Ceasa é ponto de abandono de animal. E eles abandonam sem dó nem piedade. E a gente não tem acesso. Muitas pessoas me procuram por denúncia de maus tratos. Eu não sou autoridade, entendeu?
O poder público também, aí já entra o poder público também, que tem acesso à casa das pessoas, por exemplo, controle de dengue. Ele está vendo o animal lá sofrendo, doente. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vi. Aí as pessoas, é sempre assim, porque dá trabalho. Né? Mas o agente, ele entra em cada residência para olhar a dengue, entra na casa de todas as nossas... Sim, isso também poderia ser feito uma parceria, falar assim, naquela casa ali, a situação tá essa. Já ajudaria. Porque o que as pessoas fazem? Ah, meu vizinho tá maltratando o animal. Falou, gente, eu não posso, eu tenho que ter ética. Leviana, eu não tô vendo. Denuncia, mas é meu vizinho. É sempre a mesma história, mas o que eles não querem é ter trabalho. Porque hoje em dia tem uma ferramenta da Polícia Civil que é o 181. 181. A pessoa ali pode fazer denúncia sobre maus tratos de animais? Anônima. Bacana. Tendo o endereço e tendo o nome do tutor, né? O pessoal, olha só, 181, você consegue falar com a Polícia Civil e fazer uma denúncia anônima sobre maus tratos de animais. Não é isso, Amélia? Isso, assim às vezes fica mais fácil. Eu fico boba assim com a permissividade. Tá vendo lá o vizinho maltratando o animal amarrado com a corrente pelo pescoço, não tem água, não tem comida, no meio de uma sujeira danada. No sol, na chuva. Ninguém é obrigado a ter. A partir do momento que tem... Tem que cuidar, né? Tem que tratar com dignidade, né? Com o mínimo que eles precisam. Carol Mendes destaca um momento significativo da entrevista com o ex-padre Gleidson Forte, onde ele compartilhou experiências marcantes relacionadas à sua trajetória e as mudanças em sua vida após deixar a vida clerical. Vamos revisitar esse trecho impactante da conversa que proporcionou uma visão única e inspiradora sobre as escolhas pessoais e as jornadas de transformação. O pessoal fala que sogra não existe ex-sogra, que sogra é para sempre. Padre também é para sempre ou tem ex-padre? Eu diria que na essência de um consagrado, porque o padre ele não é uma profissão, mas é uma vocação, ou seja, está na essência, na alma, no coração. Eu diria que sim, nunca deixa de ser padre, mas na prática, no exercer ministerial, já não é mais padre. Muito bem. Então, assim, eu diria que eu sou padre como todo batizado, né? Todos nós que somos batizados, nós recebemos o sacerdócio em Cristo. Você também é sacerdote. As mulheres que são batizadas também são sacerdotisas, no sentido de fazer parte do sacerdócio de Cristo, no sentido da alma, da vida. Mas agora no ministério, onde tem os sacerdotes, os padres, de fato, ou eles estão exercendo, ou eles, de alguma forma, como a minha, né, atualmente, estou fora da prática ministerial. O que levou o ex-padre Gleidson Fortes a deixar o ministério? Isso, primeiro, a primeira motivação é um grande desejo de viver num contexto social diferente. Não tem nada a ver com a fé, com a religião, porque isso eu vou levar para a vida toda. Eu continuo acreditando em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, continuo tendo muito orgulho, muita gratidão por toda a história da igreja, por tudo que ela me permitiu desenvolver na minha vida e na missão, mas eu decidi viver um outro contexto de vida, não mais vivendo numa casa paroquial, não mais seguindo um ritmo de celebrações, de atendimento de confissão, de encontros de pastorais, grupos e movimentos. Então, a minha primeira motivação foi essa, querer viver num contexto mais social, em outras palavras, ter a minha casinha, o meu lar, o meu cantinho, ter um trabalho em que eu possa desenvolver as minhas habilidades, onde eu possa me manter, onde eu possa construir uma base, uma segurança financeira para mim, até para ajudar a minha família. Então, nesse sentido, a primeira motivação é essa, não é vocacional, né? De vocação, eu continuo sendo um cristão batizado, como eu disse, com muito orgulho, com muita gratidão. E para encerrar o bloco,
Beatriz Cantarino destaca um trecho revelador da entrevista sobre a visibilidade trans, onde Diego Bramucci, um homem trans de 28 anos, compartilhou sua história no programa Começo de Conversa. Eu, homem trans, hétero, por quê? Porque eu transicionei, eu nasci e fui definido ao nascer como mulher, mas eu não me sentia como tal. Então eu fiz a transição e como a minha mente se sentia, né? Eu me via como homem já em mente, mas não conseguia me ver como no corpo. Então, com o auxílio do tratamento hormonal, eu fiz a transição. Aí eu passei a parar de me ver como lésbica, porque eu já não era mais uma mulher, eu já era um homem trans, hétero. Então, a ideologia de gênero é como você se enxerga, como você se sente. Eu, Diego Bramucci, eu me vejo como homem. É assim que eu me vejo. E a orientação é por quem você sente atração. E aí, tipo, tem alguns amigos meus lá do Rio de Janeiro que eles são trans, só que eles são trans gay. Mas por quê trans gay? Aí a pessoa já faz mais uma confusão, porque é um pouquinho complicado mesmo de se entender no início. Mas ele sofreu muito preconceito por tio, família, falando assim, mas ué, você virou homem para continuar ficando com homem? Aí ele, não, eu sempre gostei de homem, esse meu amigo, eu sempre gostei de homem, eu só não me via como uma mulher, eu me via como homem. Aí eu fiz a transição e continuei ficando com homens, como foi que sempre aconteceu. Falar sobre esse assunto, ele normaliza e deixa que pessoas como eu passem a viver confusas ou com medo. Então, eu acho muito importante falar sobre esse assunto. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e ao público que está assistindo a gente. Esse foi o primeiro bloco da nossa retrospectiva. Espero que estejam gostando de relembrar esses momentos especiais conosco. Fiquem ligados, pois ainda temos mais trechos emocionantes ao longo do programa. De volta ao Começo de Conversa, continuamos nossa retrospectiva revisitando os momentos mais marcantes do ano. Vamos direto aos próximos trechos escolhidos pelos nossos jornalistas. Ainda dentro dessa linha de reconhecimento e valorização de profissões, outro programa de muito sucesso este ano foi o que teve a participação dos garis. Esse é mais um destaque de Léo Baião. 2 dos garis que também moram e trabalham na cidade foram convidados pela nossa produção para participarem do Começo de Conversa. Vanderlei José da Silva e Lucas de Paula destacaram curiosidades relacionadas à profissão e aos desafios encontrados na atividade profissional. No trecho que iremos reprisar, os dois falam sobre como é ser gari. Vamos ver. Eu fico feliz de estar, sabendo, estou limpando a cidade, tirando aqui a impureza, né? Levando para a distância, né? É uma alegria. A gente está na janela de casa, na porta de casa, e vê o gari fazendo o trabalho dele, a pessoa que está numa loja vê o gari fazendo o trabalho dele. Para nós, o trabalho é aquele momento ali que vocês passaram por ali, né? Só que um dia de trabalho é uma rotina muito grande, né? Como é que é um dia de trabalho de gari? Conta para mim, que hora que você pega, que vai, até que hora que você vai fazendo limpeza? Não é fácil, não. O nosso horário é das 7 horas até as 3h30, né? 3h20 da tarde. E aí, assim, tem ruas certas determinadas para passar? Tem uma rota, fica. Tem uma rota. Fazer. E essa rota muda, não? Não, é uma só. É um só? É uma rota só. E são quantos sua rua? São 3 garis em cada. 3 garis em cada rota. A rota de vocês dois é a mesma rota? Não, ele é do... Qual que é a sua rota? A minha rota é mais do caminhãozinho. O caminhãozinho antes era um jirico, né? Aí agora passou o caminhãozinho. É onde o caminhão enorme não vai, as ruas estreitas, né? Onde os caminhões não têm acesso, porque o caminhão é grande, então tem as ruas estreitas, dificuldade de ir, né? Aí o caminhãozinho vai. Entendi. Então, quer dizer, onde o caminhão vai bem, tá o caminhão aí no centro, nas ruas. É uma rua que é mais estreita, uma subida mais... Vai o caminhãozinho. Não deixa de tirar lixo de lugar nenhum. Não deixa. Todo dia? Todo dia. E a sua rota qual que é, Lu? A minha é do Santa Cruz. Santa Cruz? Santa Cruz. Mas Santa Cruz, tem avenida principal, pega e sai pegando. Antena, Santa Cruz, Anápolis, Sem Terra. É o carro ou o caminhãozinho? Caminhãozão. É o caminhãozão, é o carro grande. Você trabalha na seletiva, não? Na coleta seletiva, não? O telespectador e o internauta tem que entender isso. Quando a gente faz a coleta seletiva em casa, então eu separo lá o vidro, o plástico e tem o lixo orgânico normal. Os dois vão para a porta na segunda-feira. É isso? Sim. Aí quem passa primeiro? Quem passa primeiro são a gente. É você que passa primeiro. Aí você já olha e fala, não, isso aqui eu vou deixar para você. Já deixa separado. É porque cada rota tem o dia da coleta passar. Muito tipo assim, a rota do Santo Antônio
segunda-feira. A do Santa Cruz, terça-feira. É coleta seletiva. É a seletiva. E nós, na coleta de lixo sólido, é todo dia. Angélica Alves escolheu um trecho surpreendente da entrevista com Lívia Junqueira, que apresentou uma música ao vivo aqui no CDC. Vamos reviver essa performance fascinante dessa grande cantora e compositora caratinguense. Assim não seria lindo se a vida fosse escrita como um livro, capítulo por capítulo, início, meio e fim. Assim, eu acho que isso podia ser lindo, mas o mundo não é tão bem dividido. Existe muito entre vilão e mocinho. E onde eu me encaixo nisso? Sinto que o mundo é injusto comigo. Eu sou melhor do que eu tenho recebido. Ou talvez eu não seja assim tão bonzinho e tenha merecido aquilo, e seja exatamente disso que eu preciso para melhorar. A vida é mesmo tudo isso que todos fazem tanta questão de mostrar. Pois talvez a vida não precise de um sentido, eu não preciso de um motivo pra estar vivo, e nem preciso me provar. Eu sei que há muito tempo eu tenho agido como se eu fosse meu pior inimigo. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de mudar. Carol Mendes destaca um trecho marcante da entrevista com Tainá Ferreira Campos, onde ela compartilhou insights sobre sua profissão, os motivos que incentivaram a seguir esse caminho, como iniciou sua atuação na área, as dificuldades enfrentadas ao longo do percurso e reflexões sobre a representatividade das mulheres nesse ambiente profissional. Vamos revisitar essa parte esclarecedora da conversa, que ofereceu uma visão abrangente sobre a carreira e as experiências de Tainá Ferreira Campos. Lugar de mulher onde ela quiser. É, exatamente. Bacana. Você vai ganhar de presente hoje, ó, esse livro aqui, ó, que é de minha autoria. Eu tenho uma coleção também de livro infantil, que é Sou Menina e Posso Ser o que eu quiser. Não, top demais. Vai ler para você ler depois. Tem muito a ver com a sua história também, o posicionamento que a mulher começa a tomar. Você é uma mulher muito jovem, 28 anos, mas já tem os adolescentes agora, assim, vocês são inspiração para essa turminha que está chegando aí. Exatamente. Muito orgulhosa, né, de estar aqui. E fico imensamente, né, grata por estar representando aí a ala dos barbeiros aí de Caratinga, né? Assim, dentre muitos, é uma profissão muito antiga, né? Digamos, milenar, né? Os barbeiros aí representam muito mais, né, do que a gente imagina, né? Tá dentro aí de casamentos, enfim, de várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E é, assim, uma satisfação muito grande para mim poder representar, né, tanto os barbeiros quanto as mulheres, né? Mulher empoderada com a navalha na mão, esse negócio é perigoso demais, não? Então, tem muito homem que brinca e tal. Quando eu comecei, né, levando aí para o lado do preconceito, né, tinha mais umas criticazinhas. Só que assim, com o tempo, eu fui criando mais profissionalismo, né, mais didática com os homens. Eu acho que isso vai muito com os limites que a gente impõe, né, dentro do local de serviço. Assédio sofreu ou não? No início, bastante. Hoje em dia, quase nenhum, né? Que bom. Mas, assim, tem às vezes umas cantadinhas, mas... Às vezes as brincadeiras... Mal gosto, aquelas coisas mal feitas, né? Só que aí, assim, como é cliente, né, a gente tem que saber lidar com todo tipo de cliente. Eu levo na brincadeira, brinco também, finge que eu tô brincando também e fica... por isso mesmo. Beatriz Cantarino destaca um trecho da entrevista em que recebemos César Augusto, um garoto de 9 anos com a genesia de membros, uma má formação congênita rara. Acompanhado da mãe Leila, o bate-papo abordou temas essenciais como inclusão, capacitismo e maneiras de proporcionar mais acessibilidade a todos. Vamos relembrar esse momento especial que trouxe à tona questões importantes sobre diversidade, a importância de se criar ambientes
inclusivos? César, ele é palestrante, né, pela rede de apoio de São João do Ivaí, que chama Associação Daramão. Que bacana. Essa Associação Daramão, eu entrei como uma pessoa que precisava de apoio, né? O César nasceu, a gente não sabia da deficiência dele, e eu entrei como um apoio mesmo, onde eu procurei entrar em contato com mães de crianças com a genesia, para mim saber um pouco o que era genesia. E aí ele começou a fazer palestra através da associação, né? Ele foi condecorado como embaixador mirim, porque no estado de Minas, ele foi o garoto que mais se destacou nas palestras. Ele recebeu recentemente o moção lá da prefeitura da nossa cidade, do município, na qual ele se destacou aí com um número muito alto de palestras. E hoje o César, ele continua sendo palestrante, né? Porém, diminuímos um pouco por causa mesmo do cansaço. Ele já estava ficando um pouco mais retraído, já está crescendo. A sua palestra, você falava sobre o quê? Disse que tem uma história do peixinho. Qual o nome dele? Peixinho Nemo. Nemo. Qual que é a história do peixinho Nemo? Conta pra nós. Ele tinha uma nadadeira especial. Uma nadadeira diferente. Conta pra ele, César, como que você fala nas palestras a história que você, da sua deficiência, por que ela tá ligada com o peixinho Nemo? É porque peixinho Nemo tem uma nadadeira especial. Aí é diferente dos outros, tipo eu, né? Que os meus braços é diferente dos outros. E o peixinho Nemo, o que aconteceu com ele? Ele se perdeu do pai. Ele se perdeu do pai porque o pai protegia tanto que quando ele foi para a escola... O Nemo se perdeu. Ele se perdeu. Aí por isso que você tem autonomia, né? Sua mãe te dá autonomia, né? Exatamente. Exatamente, para a gente mostrar para as pessoas que a maior deficiência estão nos pais. A deficiência dos pais, ela, às vezes, é maior do que a condição do filho, porque a gente tem... É por isso que eu falo hoje, né? Depois que o César nasceu, eu virei ativista, eu virei anticapacitista, palestrante, a gente vira tudo, porque a gente precisa estudar sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos. E aí eu vi que muitos pais não deixavam seus filhos se desenvolverem sozinhos, independente da condição da pessoa, né? Se é cognitiva, se é física. Por isso que nós começamos a fazer palestras, porque a gente é voltado, né, para todo tipo de público, pais, as crianças deficientes, escolas. Então a gente vê que tem um lado assim, muito difícil em todos os lados. Esse foi o segundo bloco da nossa retrospectiva. Esperamos que estejam aproveitando tanto quanto nós esses momentos especiais aqui no Começo Conversa ao longo do ano. Continue conosco para mais trechos emocionantes. Olá, estamos no terceiro e último bloco da nossa retrospectiva de Ano Novo aqui no Começo Conversa, e você que chegou aí agora pode acompanhar esses momentos sensacionais dessa retrospectiva fantástica montada pela nossa produção. Vamos direto aos próximos pontos selecionados pelos nossos jornalistas. Outra edição importante e representativa, sobretudo para a nossa área, que é a de jornalismo, e também para a comunicação, foi a que contou com a participação de Kleber Silva Duval. Comunicador, colunista, repórter, apresentador, redator, cronista e radialista, Kleber é uma das figuras mais carismáticas e representativas da imprensa caratinguense. O entrevistado destacou, dentre outros assuntos, alguns dos principais momentos dos seus 44 anos de carreira. KV, como é chamado carinhosamente pelos amigos, fala nesse trecho sobre como ingressou na área da comunicação, em especial no rádio, uma de suas maiores paixões. Vamos assistir o trecho selecionado por Léo Baião. Eu tinha 17 anos, né? Não trabalhava. Eu também já havia parado de estudar, eu fiz apenas o ensino médio, né? E ficava em casa e tal, e minha mãe passando a graninha para mim. Eu acho que chegou um momento que ela cansou de me sustentar. Eu tinha um amigo que trabalhava na rádio, Éder Rocha, que já falecido, um grande, excelente locutor de rádio, muito meu amigo. A mãe falou, ô Éder, arranja um emprego para esse menino. Eu não aguento mais dar dinheiro para esse menino. Eu tinha 17 anos na época. E realmente ele me conseguiu a vaga na rádio, né? E foi fazer o que na rádio? Eu fui porque, na verdade, eu desde cedo sempre amei leitura, desde criança. Bacana. Eu aprendi a ler com 5 anos de idade.
eu tinha uma curiosidade natural por leitura, por me informar, né? Para mim era fascinante a literatura e tal, a leitura. E eu já tinha essa vocação, né? E, claro, não tinha consciência também do DNA da comunicação que estava no meu sangue, né? Do meu avô. Naquela época eu não sabia. Foi um dos primeiros jornalistas de Caratinga, né? O senhor Lázaro, não é isso? De alguma forma acaba te influenciando. Então, assim, né? eu senti que eu tinha uma vocação, mas eu era muito tímido, sou até hoje, muito tímido. E eu não queria de jeito nenhum ir para a rádio, de forma alguma. Mas aí não teve jeito, eu tive que começar, e comecei como locutor. O primeiro trabalho que eu fiz foi apresentar o Repórter Esportivo Petisco, patrocinado pela Petisco e Mara. Eram pílulas, notícias rápidas durante o dia do esporte de Caratinga e região. Aí depois o jornalismo também começou forte lá na rádio, né? Com o programa Na Polícia e nas Ruas, que era chefiado e apresentado pelo José Carlos Cerqueira, que é outro excelente profissional. Com certeza. E eu fui ali começando a aprender jornalismo, né? Fazendo locução, fazendo umas reportagens, e juntou-se aquilo à minha vocação natural para a coisa. Rapaz, e eu gostava demais, porque realmente quando eu era criança também no Grêmio da escola, eu já apresentava o Repórter Esso, que era um noticiário de muito sucesso na TV Tupi, extinta TV Tupi. E no Grêmio eu era o apresentador do jornal, apesar de toda a minha timidez, mas eu ainda apresentava alguma coisa, né? Angélica Alves destaca um trecho surpreendente na entrevista com a psicóloga Eneide Caetano, que aborda o tema dos sonhos recorrentes. Vamos reviver essa parte fascinante da conversa. Existe sonho recorrente, por exemplo, a pessoa, aquele sonho, uma coisa que fica repetindo e tal. Tem isso? Tem. E esses sonhos recorrentes, eles também são avisos. Se eles estão se repetindo e a pessoa não consegue compreender, né, e nós, assim, como analistas, né, que trabalhamos com sonhos, vamos ajudar nesse processo. Esses sonhos recorrentes, eles mostram que precisa haver uma modificação. Bacana. Entendeu? Igual tem pessoas que falam, eu sonho que eu estou sempre correndo, alguma coisa está correndo atrás de mim. E eu estou sempre sonhando, assim, levando um susto. E o que seria isso, né? Esses sonhos de perseguição, por exemplo, né, os pesadelos que levam medo, está mostrando que tem muito distanciamento entre a consciência e o inconsciente. Entre o que a pessoa é e aquilo que é o verdadeiro eu dela. Porque a nossa consciência, ela tem todo um aparato, né, de estarmos ali solícito ao meio, satisfazendo essas necessidades do meio, usando as nossas personas, né, que são as nossas máscaras. Né? A persona, ela tem um aspecto positivo, mas se eu me identifico com o papel que eu ocupo, eu já estou sufocando o meu eu. Entende? A gente pode, através da terapia, conseguir direcionar um bom sonho ou evitar um pesadelo? Não, é difícil. Porque eles são autônomos, entende? A partir do momento em que a consciência vai aproximando desse inconsciente, né, eles vão tendo um diálogo maior. Né? Então, por exemplo, como que a minha consciência aproxima desse inconsciente? Usando a reflexão, tentando compreender esses sonhos. Não só os sonhos trazem o inconsciente, mas a gente trabalha também com desenhos, com fantasias. Né? O sonhar acordado mesmo, ele também é uma manifestação do inconsciente. Quando não tem a razão dominando ali. Né? Tudo que é espontâneo, vamos dizer. Carol Mendes destaca um trecho revelador da entrevista com os camelôs, onde eles compartilharam experiências sobre a profissão, o início de suas atividades, a rotina diária, a relação com os comerciantes de pontos na rua Miguel de Castro, no centro de Caratinga, além de abordarem as lutas diárias e as dificuldades enfrentadas pela categoria. Vamos relevar essa conversa que proporcionou uma visão aprofundada sobre o trabalho e os desafios enfrentados pelos camelôs na região. Nós trabalhamos num lugar que tem várias lojinhas, né? Então ele se sente mais à vontade. Mas quando nós trabalhávamos na rua, com barraca de lona, tampava, que desamontava todo dia, tinha esse tipo de pessoa assim. Às vezes a madame lá e tal, a pessoa, ela mandava a empregada ir lá buscar, ela não tinha coragem, ela mandava a empregada ir lá buscar. E já aconteceu muito, mas hoje não, hoje eu acho que isso é a minoria. Hoje nós estamos trabalhando num lugar que
muita gente chega lá e fala muito bem da gente. Tá ali porque não tem outra coisa para fazer ou porque estou ali porque eu gosto de fazer, né, Wagner? Sim, tem muita gente ali que ainda não se vestiu a camisa até hoje, não. Ainda acontece ainda, né? Tem vários. Apesar que eu, o Adriano, a Viviane, o Branco, que já somos camelô há bem tempo mesmo, desde o início, né? A gente normal, no natural, a gente sabe que aquele ali que briga por ali, entendeu? Se ali se mexeu com um, mexeu com todo mundo. Beatriz Cantarino destaca um trecho inspirador da entrevista com Valéria Albernaz, personal organizer com 12 anos de experiência. Em 2015, iniciou sua atuação nas redes sociais, compartilhando dicas sobre a organização e desde então ganhou grande visibilidade. Atualmente, Valéria conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram e é a criadora do curso Descomplique Sua Rotina. Durante a conversa, abordaram temas relacionados à organização, rotina e o impacto positivo de suas dicas na vida das pessoas. Vamos relembrar esse trecho motivador que destaca a trajetória e o sucesso de Valéria Albernaz. O que é o personal organizer? É um profissional da organização, ou seja, é aquele profissional que vai na casa do cliente ou na empresa fazer a organização do espaço que ele deseja, né? Então, como é que é feito isso, inclusive? O cliente contrata, a gente faz uma visita técnica na casa para poder avaliar o espaço, se é a casa inteira, porque às vezes, por exemplo, hoje, nós estamos fazendo, eu e minha equipe, a organização de um closet. Então, inclusive, essa cliente ela foi presenteada pelo marido para que nós fizéssemos a organização desse closet dela. Então, eu fui lá anteriormente, vi qual seria a necessidade, a gente vê qual é a demanda e vai fazer toda a organização dentro da rotina dessa pessoa, das necessidades pontuais dela. A organização pode parecer que ela é uma coisa sempre assim certinha, ela é feita para todo mundo de forma igual. Não é. Ela, na verdade, ela é feita de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem muitos livros, vou fazer uma analogia aqui, uma pessoa que tem muitos livros, tem uma pessoa que gosta de apenas ter os livros e como enfeite na sua casa, então nós vamos fazer uma organização, por exemplo, de cores. Visual, mais né? Exatamente. Agora, uma pessoa, um jornalista, se eu simplesmente chegar aí na casa do Eugênio para fazer organização e colocar ele por cores, ele me mata. Por quê? Tá Ele quer saber achar um livro? como é que você vai achar um livro. Na verdade, eu vou conversar com o Eugênio. Eugênio, como é que você procura os seus livros? Olha, a minha forma de procurar é através, sei lá, do autor. Não, eu já prefiro que seja organizado na ordem alfabética dos títulos. E aí, isso dentro de uma categoria de gênero ou ele geral. Tudo vai depender e tudo vai ser feito a organização de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, por isso que eu digo que a organização ela é personalizada, ou seja, ela é feita para cada cliente. Não existe certo e errado, existe o que é melhor para cada um deles. Assim encerramos nossa retrospectiva do Ano Novo aqui no Começo Conversa. Agradecemos a todos que acompanharam conosco ao longo do ano. Que 2024 traga ainda mais histórias emocionantes e inspiradoras. Feliz Ano Novo a todos e até a próxima temporada do Começo de Conversa.